Ô, bom dia, irmãos. Mais um dia aí para trazer uma palavra a vocês. E que Deus aí abençoe a todos nesse domingo, né? E que vocês tenham um excelente começo de semana aí. E a semana que seja bem proveitosa e abençoada por Deus. E que Ele não deixe faltar nada em seus lares. Hoje eu vou falar uma palavra que ela está em Isaías, no capítulo 1, versículo 15, e no capítulo 55, 7, que fala como podemos se achegar a Deus. Deus ouve todas as orações. Deus convida todo tipo de pessoas a se achegar a Ele em oração. Salmos 65, no versículo 2. Mas Ele não ouve ou aceita todas as orações. Por exemplo, as orações de um homem que maltrata sua esposa dificilmente serão ouvidas. 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7. Quando os israelitas persistiam em fazer o que era mal, Deus também não ouvia suas orações. No entanto, Deus aceitará as orações até de uma pessoa que cometeu um pecado grave, desde que ela se arrependa. Fica claro que a oração é um privilégio. Vou ler Isaías 1:15 e depois no 55:7. Isaías 1:5 diz assim: por que sereis ainda castigado? Não, isso aí eu estou vendo o outro, é o 15. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, esconde de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. E no 55:7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e torne para o vosso Deus, pois o grandioso é em perdoar. Isaías aqui ele falava para as nações rebeldes, né? Que se a gente não fizer uma oração, mesmo que nem aqui eu falei, mesmo se o cara cometeu um grave pecado e ele se arrepender, Deus ouve a sua oração. Mas se ele comete vários pecados aí e não se arrepende e pede em oração a Deus qualquer coisa, Deus não ouve. Porque essa pessoa ela acha que Deus tem por obrigação responder todas as suas orações. Como devemos orar? A oração faz parte de nossa adoração. Por isso devemos orar somente ao nosso Criador Jeová. Mateus, capítulo 4, versículo 10 e no capítulo 6, versículo 9. Além disso, por sermos imperfeitos, devemos orar em nome de Jesus, pois Ele morreu pelos nossos pecados. João, capítulo 14, versículo 6. Jeová não deseja que oremos a Ele repetindo palavras memorizadas ou escritas. Ele quer que oremos de coração. Mateus capítulo 6, versículo 7 e Filipenses
no capítulo 4, versículos 6 e 7. Nosso Criador pode ouvir até mesmo orações silenciosas. 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 12 e 13. Ele nos convida a orar em todas as ocasiões. Por exemplo, no começo e no fim do dia, às refeições e quando enfrentamos problemas. Salmo 55, 22 e Mateus 15, 36. A oração, ela tem que vir do coração. Não adianta você, que nem ele fala aqui, não adianta você escrever, você chegar lá, memorizar, lá, escrever lá, tal. Não, ela tem que vir espontaneamente. Você tem que... A oração é como se fosse uma conversa com Deus. Você quando conversa com seus amigos, você escreve lá o que você vai falar para os seus amigos? É a mesma coisa a Deus. A oração, ela tem que ser espontânea, é uma conversa entre você e Deus. Ela pode ser silenciosa, pode. Você está no seu quarto lá e você orar em pensamento e Deus ouve. Porque os cristãos se reúnem? A chegar-se a Deus não é fácil, porque vivemos rodeados de pessoas que não têm fé em Deus e que zombam da sua promessa de trazer a paz à terra. Segundo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 e 4, né? Segundo a Pedro, no capítulo 3, versículo 3 e 13. Portanto, precisamos da companhia revigorante de nossos irmãos, e eles precisam de nós também. Hebreus 10, 24 e 25. Ser amigo dos que amam a Deus nos ajuda a nos achegar a Ele. As reuniões são excelentes oportunidades de sermos encorajados pela fé de outros. Romanos, capítulo 1, versículo 11 e 12. Quando a gente se reúne, fora da igreja física, né? Fora da igreja, na casa de um irmão, para falar de uma palavra, de estudar a Bíblia. Isso nos fortalece, porque se a pessoa também é uma pessoa que crê e tem fé em Deus, fica muito mais fácil você debater uma palavra que está na Bíblia do que uma pessoa que não tem fé, que não é conhecedor da palavra. Então é muito importante essas reuniões, essas confraternizações com os irmãos, que fortalece muito mais a fé do cristão. Como você pode se achegar a Deus? Você pode se achegar a Jeová por meditar no que aprende de sua palavra. Medite nas ações, orientações e promessas de Deus. A meditação feita com oração ajuda a desenvolver apreço sincero pelo amor e pela sabedoria de Deus. Josué, no capítulo 1, versículo 8, e Salmos, no capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Você pode se achegar a Deus se confiar nele, se tiver fé nele. Mas a fé é como uma planta que precisa ser regada. Você precisa regar,
constantemente sua fé, por relembrar em que sua crença se baseiam. Mateus, no capítulo 4, versículo 4, e Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 ao 6. Como ele está falando aqui, a nossa fé é como uma planta. Se você não rega a sua fé, é a mesma coisa. Se você não regar a sua planta morre. E acontece com a nossa fé. Se a gente não regar, não fortalecer a nossa fé morre. As pessoas aí fora, elas são carentes da palavra. Então, a fé delas é uma fé que, vamos falar assim, é uma fé morna. Ela não é aquela fé fervente, aquela fé que o seu coração pega fogo quando você ouve a palavra de Deus. Então, nós, como cristão, nós como conhecedor da palavra, nós que estamos sempre falando do evangelho, do verdadeiro evangelho, nós temos que plantar essa semente no coração dessas pessoas, para que Deus faça brotar essa semente e essas pessoas comecem a acreditar mais em Deus, mais em Jesus Cristo e na palavra de Deus que está no Evangelho. Porque se chegar a Deus vai ser bom para você? Jeová se importa com aqueles que o amam. Ele pode protegê-lo de tudo que poderia pôr em risco a sua fé e esperança de vida eterna. Salmo 91, versículo 1, 2 e no capítulo 7 ao 10. Ele nos alerta contra estilos de vida que colocam em perigo nossa saúde e felicidade. Jeová nos ensina a viver da melhor maneira possível. Salmo, no capítulo 73, versículo 27 e 28, e em Tiago, no capítulo 4, versículo 4 e 8. Para a gente se achegar a Deus, a nossa fé ela não pode ser uma fé morna. Ela tem que ser uma fé fervorosa, que quando você ouve a palavra de Deus, o seu coração pega fogo. A gente tem que sempre agradecer a Deus e sempre pedir a Deus que a nossa fé nunca se esfrie. Nossa fé tem que ser sempre fervorosa. Porque Deus se alegra com isso. Porque nós que levamos a palavra às pessoas, nós temos que falar da palavra, daquilo que está na Bíblia. Nós não podemos colocar nenhuma vírgula, nenhum ponto. É sempre aquilo que está na Bíblia. Nada do que a gente possa falar para mais, se não estiver na Bíblia, você está falando por conta própria. Nós temos que falar da palavra, nós temos que falar do verdadeiro evangelho, pregar o que Jesus deixou para os seus discípulos. E nós temos que continuar essa missão que foi dada aos discípulos de Jesus na época. E hoje, nós aqui na terra, nós somos discípulos de Deus, discípulos de Jesus. Nós temos que levar essa palavra adiante. Nós temos que mostrar para as pessoas o quanto bom é Deus, o quanto é amoroso é Deus. Que a morte de Jesus Cristo na cruz não foi em vão. Teve um propósito para a morte de Jesus.
E essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje, como nós podemos se achegar a Deus, né? Que está em Isaías 1,15 e no capítulo 55, 7, que fala, né? Como nós podemos se achegar a Deus e o que precisamos, né? Para achegar mais e mais a Deus. Essa é a palavra de hoje. Abençoar a todos nesse dia e que Deus aí possa abençoar todas as pessoas de hoje, de amanhã e sempre, né? Que vocês tenham um excelente domingo e uma excelente começo de semana. Que a semana seja muito abençoada a todos. Essa é a palavra de hoje. Quero desejar um feliz domingo, um bom domingo para vocês, para suas famílias. E que Deus abençoe a todos nesse dia, não deixando faltar nada em suas casas. Um grande abraço, até a próxima.